Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje nós comemoramos o Dia da Secretária. Parabéns a todas as secretárias pelo seu dia e principalmente a minha mãe, que durante 30 anos foi secretária. Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre eleições 2022. Afinal, o nosso último encontro antes das eleições, quando vamos então escolher nosso presidente, governador, senador, deputados federal e estadual em todo o Brasil. E para falar sobre esse tema, convidamos o secretário judiciário do TRE do Estado, Rogério da Silva de Vargas, para trazer todas as orientações para as eleições deste domingo. Boa noite, Rogério. Obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Boa noite, é um prazer participar com vocês no programa. E se você tem alguma pergunta ou comentário, já pode enviar aqui para o nosso WhatsApp, 3029-8080, que o Rogério vai responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080 para tirar todas as suas dúvidas. Então eu aproveito para agradecer novamente a presença do nosso convidado de hoje, Rogério de Vargas. Secretário, neste domingo teremos as eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Qual será a ordem de votação na urna eletrônica? Olha, uma pergunta bastante importante, porque na eleição de 2018, muitas vezes por desconhecimento, nós tivemos um número elevado de votos nulos pelas pessoas confundirem a ordem de votação dos cargos. Nesse ano, tal qual 2018, iniciaremos votando para deputado federal, logo após para deputado estadual, para senador, governador e presidente. É importante as pessoas, ao votarem, terem calma, verificarem se o candidato para o qual estão votando é no cargo que elas gostariam de votar. Muito obrigado. Rogério, e aqueles eleitores que estiverem em viagem ou impossibilitados de votar, como proceder? Os eleitores que não puderem que estão viajando e não puderem justificar, o importante sempre é justificar o voto no dia. É possível também não justificar no dia, o eleitor tem 60 dias para justificar após o dia da eleição, mas há uma grande diferença. Se o eleitor justificar no dia e os meios de justificação podem ser o mais fácil, é o eleitor baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-Título. E é importante baixar antes, seja hoje ou amanhã, porque no domingo da eleição não será possível baixar o aplicativo.
Então, se quiser justificar, pode utilizar o aplicativo e-Título no mesmo horário da votação, das 8 às 17. Se não quiser justificar por meio do aplicativo, ele pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral e preencher um requerimento de justificativa eleitoral na sessão, apresentar na sessão e estará justificando. E quem justifica a ausência das eleições no dia, ele não precisa ter motivo nenhum. Mas, se o eleitor justificar após, não se dirigir a esse dia e for justificar após, ele terá que ter uma justificativa. Pode justificar no sistema, em qualquer cartório eleitoral ou no próprio site da Justiça Eleitoral, mas aí ele terá que fazer uma justificativa, seja um atestado médico, seja juntar uma passagem no qual ele demonstre que estivesse viajando. Então, essa é a grande diferença. Quem justifica no dia não precisa ter motivo nenhum. Quem não for justificar nos 60 dias posteriores precisa de uma motivação. Ótimo. O senhor comentou que nós temos o e-título, mas gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre ele, para que serve e, se é possível, então, votar com o título eleitoral impresso. É possível votar com título eleitoral impresso, mas nós sabemos que nem todo mundo dispõe, né, guarda ou acha no dia o seu título eleitoral, tendo em conta que nós usamos, né, de 2 em 2 anos. A melhor forma de identificação do eleitor, o que o eleitor precisa para votar? Ele não precisa obrigatoriamente do título, ele precisa de um documento oficial com foto. E quais são os documentos oficiais com foto que vale? Carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, carteiras de diversas profissões que são regulamentadas e reconhecidas, também vale, carteira de trabalho. Mas aí uma das grandes funções do e-título, ele existe inúmeras funcionalidades, mas uma é a possibilidade do eleitor se identificar com o e-título, desde que ele tenha participado do recadastramento biométrico, no qual aparecerá a sua foto no e-título. Se tiver a foto, o eleitor pode se identificar pelo e-título. Então, chegar na sessão, quem não fez ainda então esse recadastramento biométrico, ele não terá a condição então de ter a sua foto, a sua imagem, é isto? No e-título, então ele não servirá Exato. para votar somente com ele. Exato. Só vamos deixar claro uma situação. A biometria não é obrigatória para votar. Nós estamos, mesmo que o eleitor não tenha feito essa biometria, ele vai votar tranquilamente. A gente só está mencionando aqui que a identificação para valer no e-título tem que ter a foto. E para ter a foto, ele tem que ter feito a identificação biométrica na revisão biométrica. Mas é importante frisar que para exercer o direito do voto não é preciso ter feito a biometria. E aqui vale um alerta, porque muitos eleitores não participaram da revisão biométrica. Não estranhem se porventura for pedido para fazer a identificação biométrica e lá constar a sua identificação. É que a Justiça Eleitoral tem feito convênios com o IGP, Instituto Geral de Perícias do Estado, sim, com o próprio Denatran, para aproveitar a coleta biométrica de outros dados. Há uma importação por uma questão de custo e racionalização dos trabalhos. Se está pronto lá, nós podemos, por meio de convênio, aproveitar. Então, não estranhe se, porventura, mesmo não tendo feito, a Justiça Eleitoral já tenha a sua identificação biométrica. Muito bem, obrigado. Rogério, então, assim, para instalar o e-título tem que ser entre hoje e amanhã. E como que faz para baixar o aplicativo, então? Para baixar o aplicativo, basta o eleitor ir em qualquer loja de aplicativo, Apple Store, do Google, né? E baixar o aplicativo. É bastante simples e rápido. E as funcionalidades são enormes. A gente falou na questão da autenticação. Se tiver foto, ele pode ser o modo de autenticação do eleitor. Mas ele também serve muito
para o eleitor verificar aonde ele vai votar. E é importante sempre verificar para ver se a sua sessão eleitoral não sofreu qualquer mudança de endereço. Por meio do e-título, também é possível ver aonde o eleitor vai votar, o endereço da sessão, ele tem georreferenciamento, inclusive ele pode auxiliar até para dirigir o eleitor no local de votação. Excelente. Eu gostaria de aproveitar e fazer mais uma pergunta. Nós temos aqui a informação que muitas sessões, né, fecharam nesses últimos 2 anos. Essa informação, então, pode ser conferida no e-título? Pode ser conferida no e-título. O e-título dá o endereço atualizado do local de votação do eleitor. E se, porventura, o eleitor não quiser, não tiver baixado o e-título, ele também pode, e isso é muito importante, verificar o seu local de votação. Não é uma praxe haver mudança, mas muitas vezes, por questões dos prédios que nós ocupamos, por alguma necessidade, haver mudança. Se ele não fizer pelo e-título, ele pode verificar também no site da Justiça Eleitoral, lá tem uma barra que se chama Eleitores, ali ele pode verificar o seu local de votação. Também temos o telefone 148, que pode haver essa verificação. E mais uma pergunta, Rogério. No caso do eleitor, ele não tem mais o seu número eleitoral. Ele pode fazer a consulta deste número através de CPF, RG no site também? Pode. Por meio do CPF é possível também fazer. Perfeito, muito obrigada. E para fazer a justificativa do voto no aplicativo e-título, ele tem qual horário no dia da eleição? A justificativa do voto é no mesmo horário da eleição. O eleitor, para justificar, ele terá das 8 da manhã às 17 horas. É concomitante com as eleições, porque fora desse período, o próprio aplicativo não irá funcionar nessa funcionalidade de justificativa. Perfeito, obrigado. E qual é o prazo para justificar o voto? E o que acontece com o eleitor se ele não justificar? O prazo para justificar o voto é até 60 dias após cada turno. Portanto, a eleição dia 2, nós teremos 60 dias para o eleitor justificar. Sempre lembrando que a justificativa nesse prazo necessita ter um motivo que ele vai ter que demonstrar. Para aquele eleitor que não for votar e não justificar, além da multa, ele vai ter algumas consequências na sua vida civil. Por exemplo, ele não conseguirá empréstimos em bancos públicos. Se ele pretender fazer vestibular, ele não consegue matricular-se em universidades federais, ele não consegue renovar passaporte. Tem uma série de restrições na sua vida civil em decorrência desta omissão que é tão simples de não deixar acontecer. E no caso de, por exemplo, uma pessoa ela está hospitalizada, certo? E ela tem esse prazo de 60 dias. Ela tem a documentação que estava hospitalizada e não teve como levar o documento, enfim, ou entrar no aplicativo. Estourou esse prazo. O que acontece? Ela tem 60 dias após o dia da eleição para justificar. A pergunta é se estourou o prazo de 60 dias, se por essa pergunta, mesmo tendo passado o prazo, se ela conseguir demonstrar que a enfermidade dela perdurou por mais de 60 dias, ela fará essa justificativa na sua zona eleitoral e será possível, sim, a regularização. Exatamente isso. Muito obrigada. Rogério, existe desde 2014 o aplicativo Pardal, que foi criado pela Justiça Eleitoral, então, para receber denúncias de irregularidades na campanha eleitoral. Este ano, pela primeira vez, o aplicativo ultrapassou a média diária de 1.000 denúncias no intervalo de uma semana, no período de 19 a 25 de setembro. Como funciona este aplicativo? Esse é um aplicativo bastante utilizado, principalmente para denúncias relativas à propaganda eleitoral irregular, à compra de votos, a qualquer denúncia relativa ao processo eleitoral. Nós verificamos um crescente de utilização, ele está se popularizando entre os eleitores e uma demanda bastante grande e bastante significativa. E hoje nós vimos que
A maioria das denúncias pelo Pardal, ela é resolvida na zona eleitoral mediante a notificação do infrator para que pare, faça cessar a irregularidade que porventura esteja ocorrendo. E quais são as mais comuns? Propaganda irregular em dimensões maiores que a permitida, uso de outdoors, agora os wind banners, que é uma propaganda que se popularizou, colocado em local proibido ou fixado em rótulas de uma forma que ele perca a sua mobilidade ou que ele transtorne o bom andamento do trânsito. Essas são as denúncias que nós mais recebemos. E nós verificamos também que hoje em dia aumentou muito, viram dessas denúncias, o número de processos eleitorais aumentou bastante também, um aumento na ordem aí de quase 200%. Perfeito, obrigado. Secretário, e quem que apura essas denúncias? Quem apura é o Ministério Público, mas quem fiscaliza são os próprios participantes do processo eleitoral e dos candidatos, os eleitores, desculpa. Os grandes fiscalizadores, pelo que nós temos visto, são os próprios outros candidatos, dentro daquela ótica que eu acho que tem permeado, que é o seguinte: se eu respeito a legislação e só coloco em lugar permitido ou com a dimensão que pode, se o outro candidato não respeita, ele está tendo uma vantagem em relação à minha campanha. Então, nós temos verificado que os próprios participantes do processo estão se autorregulando e se autofiscalizando, assim como diversos eleitores, diversos cidadãos que usam essa faculdade e ajudam o Ministério Público e a Justiça Eleitoral por um processo eleitoral que corresponde íntegro, transparente e que seja observado todo o normativo. Perfeito, então. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Temos conosco hoje o secretário judiciário do TRE, Rogério Silva de Vargas. Rogério, uma dúvida recorrente é: se eu não votar no primeiro turno, posso votar no segundo turno? É uma dúvida bastante comum e a resposta é sim, pode. Cada turno é uma eleição independente. Se eu não votei no primeiro, devo justificar, ou mesmo que não justifique, pode sim votar no segundo turno. Certo, obrigado. E agora nós vamos interagir com os nossos telespectadores que enviaram mensagens pelo nosso WhatsApp. A Anelise Marques de Souza, de Canoas, pergunta sobre a cola, se pode usar o celular. Não. A cola é absolutamente importante que todo eleitor leve na sessão, até porque ela auxilia não só em saber qual o candidato que quer votar, mas ela é bastante importante porque ela deve trazer a ordem correta de votação. Mas ela tem que ser levada de forma física, no papel, no impresso, porque o aparelho celular não será permitido que seja utilizado, levado, portado até a urna de votação. Certo. E, secretário, como funcionam os votos brancos e nulos? Se fizer uma opção em branco ou nulo, anula todos os votos ou é possível fazer em uma só das opções? Cada cargo é uma eleição. Se eu anular
o voto para deputado federal, que é o primeiro voto, eu posso tranquilamente votar para deputado estadual. Posso anular o próximo cargo, que é o cargo de senador, e votar para governador e para presidente. A gente tem que ter em mente que cada cargo é uma eleição, portanto, nós vamos ter 5 eleições na urna eletrônica nesse domingo. Perfeito, obrigado. Meu nome é Ederson Moreira, eu sou de Esteio e eu quero saber se a urna eletrônica é realmente confiável. Olha, a urna eletrônica é muito confiável. A urna eletrônica, essa é a 14ª eleição com urna eletrônica. Ela entrou no sistema eleitoral brasileiro em 1996. A urna eletrônica é um ecossistema muito protegido. Ele tem, no mínimo, 30 camadas de proteção. A gente pode pensar numa idealização. É fácil quebrar um graveto só, mas 30 gravetos reunidos é bem mais difícil. O conjunto de seguranças do processo eleitoral da urna eletrônica garante a inviolabilidade e a transparência. E a gente tem que lembrar que a urna eletrônica ela pode ser auditada antes, durante e depois da votação. O sistema eleitoral brasileiro, eu acho que é o único no mundo que abre o seu sistema eleitoral, o seu meio de votação, todos os softwares e o hardware num processo público que permite pessoas do mundo da informática, hackers, universidades, Polícia Federal, diversas entidades auditarem o processo eleitoral. Eles têm acesso ao código-fonte, a todas o sistema e desta forma, se demonstra o quão seguro é o processo eleitoral, demonstrado na urna eleitoral, e que nós temos aí já 14 eleições sem nenhum evento que demonstre que o sistema seja fraudável. Muito bem. A urna eletrônica ela também trouxe mais agilidade na apuração, né? E qual é a previsão, então, de ter o resultado das eleições deste ano, deste domingo? A nossa expectativa é que a partir das 20 horas, muito provavelmente, nós já teremos um contingente matemático que nos permita verificar a existência de primeiro ou segundo turno. Até às 22 horas, nós já devemos ter acima de 95%, 96% dos votos apurados. Mas a partir das 20 horas, nós já é possível matematicamente sabermos aí se teremos ou não o segundo turno no estado. Excelente, muito obrigado. Mais uma pergunta de um telespectador. Senhor Rogério, se tiver problema na urna eletrônica, o voto é feito manual, impresso? Não. E se houver problema na urna eletrônica, a primeira situação seríamos a substituição da urna eletrônica. Essa seria a primeira opção. Não está descartado, por óbvio, a possibilidade de, numa situação rara, haver a substituição para a urna de lona e de papel. Mas isso é uma realidade que não tem acontecido no nosso estado. Acho que a última vez foi lá em 2008, numa sessão em uma cidade determinada, frente a problema da urna e questão de energia elétrica, que se foi necessário em uma sessão fazer o voto por meio da urna de lona. A primeira providência seria a substituição da urna eletrônica. Eu tenho uma pergunta pessoal para fazer. A minha filha, Monique, perguntou se ela pode me acompanhar até a cabine eleitoral no dia da eleição. Ela tem 10 anos e quer participar. Ela pode me acompanhar? Olha, não há uma vedação explícita, não é uma recomendação também. O que é certo, o aparelho celular selfie não vai ser possível fazer, mas não é recomendável, mas também não é proibido, porque a Justiça Eleitoral tem consciência que muitos pais, no dia da eleição, também não têm com quem deixar os seus filhos pequenos e, portanto, não há uma vedação que acompanhe. Mas a recomendação é que não vá. Certo, obrigado. O telefone 1097 nos enviou aqui mais uma pergunta. Se eu chegar às 17 horas e tiver fila,
Os que estão na fila não conseguem mais votar? Se porventura houver fila no fechamento às 17 horas, sim, é possível votar, porque a Justiça Eleitoral distribui senhas, sempre pensando que às 17 horas, se houver fila, a senha é distribuída para o último que está na fila e avança de trás para diante para garantir que todos aqueles que estavam na fila até às 17 horas tenham o direito de exercer o direito ao voto. Portanto, havendo fila, sim, todos que estavam ali até às 17 horas votarão tranquilamente. Certo. Estamos quase concluindo. Você faria uma pergunta rápida. Tem uma polêmica sobre utilizar a camisa da seleção, roupas de determinadas cores. Eu posso, particularmente, utilizar a roupa, a vestimenta que eu quiser? Pode. No dia da eleição, a manifestação de preferência do eleitor, do cidadão, desde que ela seja silenciosa e individual, ela pode se manifestar, ela pode ir com a camiseta do seu candidato, do seu partido, com a bandeira, com adesivos, todas essas formas de manifestação, de exteriorização da preferência do eleitor, é legal, é lícito. Perfeito, obrigado. Não é legal, é tentar convencer outras pessoas. Muito obrigado, secretário. Então, chegamos aos momentos finais aqui do nosso Papo Certo e eu quero agradecer então ao secretário Rogério aos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, eu agradeço a oportunidade de levar a mensagem da Justiça Eleitoral a todos os eleitores. Obrigado. E eu agradeço ao pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos na segunda-feira ao vivo para mais um Papo Certo com a advogada trabalhista Jéssica Grala, falando sobre o risco de perder um processo na Justiça de Trabalho. E você também é nosso convidado, participe do nosso programa enviando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 3029 8080. Nós esperamos vocês.